Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sensacional sobre empreendedorismo feminino. E hoje não vai ser diferente, uma entrevista maravilhosa com a querida Carol, da Conceito Interiores. Seja muito bem-vinda, Carol! Obrigada mais uma vez pelo convite, é um privilégio estar aqui com vocês. Vai cantar música no Fantástico. Vou, quem vem em 3 episódios que pede música no Fantástico. Importante dizer que esse é o episódio 113 e se você não quer perder o nosso conteúdo, clica aqui em seguir, compartilhar, apoia aí o empreendedorismo feminino e conteúdo de valor, que é o que a gente gera por aqui. Eu quero muito fazer um monte de pergunta para Carol sobre a Conceito, porque as outras vezes que ela veio aqui a gente tinha tema específico e agora teremos novidades. Carol, em primeiro lugar, quem não assistiu os outros 2 episódios, quem é Carol, quem é Conceito? Fala um pouquinho aí da marca. A Conceito Interiores é uma loja que nós montamos há 19 anos. É uma empresa que a gente trabalha com marcenaria planejada, tapeçaria sob medida. Eu sou arquiteta de formação, sócia do meu marido Maurício, e a gente decidiu trazer para Itajubá uma empresa que trouxesse inovação e o que o público daqui merece, né? Eu já trabalhava aqui como arquiteta antes da existência da Conceito. Foi muito desafiador. É importante dizer que a gente está na Conceito. Isso aqui também foi da Conceito? Isso, essa é uma fabricação nossa. Vocês também fazem, então, tapeçaria. Aqui também. Toda a parte de planejados é nossa. Esse tapete é Conceito? Esse tapete é Conceito. É tudo Conceito, então. Carol, mas antes de você se tornar essa pessoa, como que você decidiu fazer arquitetura? Assim, por quê? Ai, Lari, meu pai é engenheiro formado pela Unifei. Meu pai é da turma de 68. Naquela época em que eles se formavam como engenheiro pleno. E ele, após casar com a minha mãe, eles foram para São José dos Campos e meu pai montou uma construtora em São José. E trabalhou por 30 anos, foi uma empresa de muito sucesso e eu vivia muito essa rotina da construtora, né? Eu era a secretária do meu pai. Nos meus horários vagos e nas minhas férias. Então eu lidava com arquitetos, com engenheiros, eu ia à obra, eu adorava ir na obra, adorava fuçar, adorava colocar aquele chapeuzinho de obra, para mim era o máximo. E eu sempre... Nossa, querida, tem foto disso? Tem nada, né? Não tinha. Deve ter alguma coisa impressa que a gente tem que escanear, né? Achar, que legal. E achar. E aí eu já me encantei ali pelo Mas você era muito pequenininha? Desde muito pequena, Eu tinha acho que 6 anos quando meu pai começou a empreender na área de engenharia e construção civil em Itajubá, em São José, né? E aí eu acompanhei isso a minha vida inteira e fui me apaixonando cada vez mais. Mas eu não queria a parte de engenharia, porque eu não queria muito cálculo, não queria muito essa coisa de exatas, né? Eu sou bailarina de formação também, eu fiz balé a minha vida toda. Tô vendo esse pezinho aqui assim, ó. E aí, então, eu sempre tive muita ligação com a arte, com a cultura, com o belo, com o diferente, né? Com o que encanta os olhos. E aí eu achei, né? Eu casei isso na arquitetura, né? Eu tenho isso na arquitetura. Que a arquitetura também é sobre beleza. Isso, que é o belo. E como que vai o balé hoje em dia? E o balé tá agora na Alice, né? Minha menina. Verdade. Eu, às vezes, tento fazer umas aulas, voltar. Fui chamada até para dar aulas aqui em Itajubá. Mas eu preciso colocar isso como prioridade, né? A gente não pode falar que a gente não tem tempo, a gente tem que priorizar as coisas. Então, hoje eu estou investindo na Alice, ela é apaixonada pelo balé, está com 10 anos e é muito graciosa também, então eu me realizo nela. E você tem a Alice e o Gabriel. E o Gabriel, de 12 anos, que é o do futebol. E eles nasceram aqui na Conceito? Como que foi isso? Maternar, ter a empresa? O Gabriel, mais o Gabriel até que a Alice. O Gabriel, eu amamentei o Gabriel apresentando o projeto. Assim que ele nasceu, porque os projetos da Conceito, assim, a grande parte dos projetos, eles passam pelo meu crivo, né? Se não sou eu que executo, que faço o projeto, a gente faz o briefing, faz aquele trabalho inicial, os meninos aqui também, eles têm competência técnica para a execução dos projetos, mas eu sempre estou muito perto de tudo isso. Então eu não consegui ficar muito longe da Conceito, nem com o nascimento das crianças. E graças a Deus tive esse privilégio de poder trazê-los para a loja. Então eu tinha um cesto
né? Que a gente tinha um cesto grande, Maurício fez uma tapeçaria interna ali, um colchãozinho, e o Gabriel vinha e ele ficava ali deitadinho, a hora de amamentar eu estava ali projetando ou atendendo. Aconteceu algumas vezes de eu fazer o atendimento, no meio do atendimento ele está precisando mamar, eu amamentei muito, tanto o Gabriel quanto a Alice, mais de um ano, e ali eu apresentava o projeto com a criança. E isso é a beleza do empreendedorismo também, você poder ter essa liberdade. Com certeza, com certeza. Ô Carol, mas a gente estava falando do seu pai ainda, voltando um pouco, ele impactou muito a sua decisão em relação à sua profissão. Sim. Mas até por coincidências do destino, quando eu vim aqui para essa região, eu visitei um hotel em Delfim, e eu me encantei pela arquitetura, pela decoração, por tudo do hotel, que é o Serra Bonita. Isso. E aí eu lembro de falar assim pro Léo, quando a gente for construir a nossa casa, eu quero achar quem fez isso aqui. E aí, conversa vai, conversa vem, anos passam, eu descubro que você estava envolvida nesse projeto, e seu pai também, de alguma maneira. Porque quando, na verdade, quando eu me formei em arquitetura, o meu pai achou que eu fosse assumir a construtora, né? Eu sou a caçula, nós somos em 4 filhos, né? 3 homens e eu sou a caçula, então assim, na cabeça do meu pai, eu me formaria e assumiria a construtora. Os irmãos não são dessa área? Não, tem um em cada área de atuação, veterinário, economista e médico, então não tem nada que tenha seguido o lado do meu pai. E aí, quando faltava 6 meses para eu me formar, eu falei para o meu pai que eu queria fazer estágio em São Paulo, na área de patrimônio histórico. Queria fazer restauração de patrimônio histórico. Consegui um estágio lá, fui para São Paulo. Meu primeiro dia de trabalho em São Paulo, como estagiária, foi no dia 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas foram abatidas. Então foi muito marcante para mim essa data e tudo que aconteceu, porque assim, eu não sabia nada de Osama Bin Laden e eu tive que fazer de conta que eu sabia, que era o primeiro dia de trabalho, todo mundo focado na televisão do refeitório, assistindo aquilo. Nossa, eu estava no 3º colegial, lembro direitinho. E eu assistindo aquilo e falando, nossa, que absurdo mesmo, assim. Depois eu cheguei em casa à noite e fui descobrir tudo aquilo para poder ter assunto no outro dia no escritório. Mas aí eu me encantei também por essa área, estando trabalhando com isso, com restauro de patrimônio histórico em São Paulo, eu me encantei também pela área. E aí, mas o meu pai já tinha preparado toda uma base, né, que era que eu assumisse a construtora e que eu assumisse realmente os projetos e que ele fosse fazendo as obras e devagarinho fosse se afastando. Mas eu falei para ele que eu queria continuar em São Paulo. E aí ele falou, mas agora você não pode me deixar, eu tenho uma série de projetos aí engatilhados para fazer. Então, eu continuei, eu trabalhava em São Paulo e fazia os projetos para o meu pai. Aí fiz muitos projetos, tanto de casas aqui na região, porque aí quando meu pai formou o último filho, ele falou, agora eu vou morar em Delfim Moreira com sua mãe. E aí eles vieram para cá, e aí eu fazia os projetos para ele, e no final de semana eu vinha e tocava obra. Meu pai trouxe a construtora para cá, para Delfim, e aqui ele fez, eu fiz o projeto de todo Serra Bonita, tanto do chalés, quanto do Aras, quanto do spa. Tinha um projeto até de ampliação, seriam 30 chalés lá, né? Eles executaram os primeiros 10 e depois essa segunda etapa ficou para mais para frente. E então eu executava, eu desenvolvia os projetos e meu pai executava a obra. E aí, como que foi essa despedida aí de vocês? Aí não teve mais o pai? Você não ficou mais com a empresa? Como foi isso? Não, o que aconteceu? Meu pai já estava aqui com a minha mãe em Delfim Moreira, eu estava em São Paulo, já era namorada do Maurício, nós já estávamos juntos, o Maurício ele é de São Paulo. E em março de 2006, a minha mãe faleceu de infarto fulminante em Delfim. E ali, naquele momento, eu estava de férias, estava com eles de férias, eram os últimos 3 dias de férias que eu tinha. Ali eu decidi que eu não voltaria mais para São Paulo, que eu tinha que ser suporte e apoio para o meu pai. O Maurício já não queria mais São Paulo, ele é um paulistano que não gosta de São Paulo. E eu falei para ele, não cabe mais na minha vida estar tão distante do meu pai. E aí eu pedi demissão, vim embora de São Paulo e vim para cá. E falei, agora pronto, agora eu vou assumir todos os projetos junto com meu pai e vamos continuar tocando na época, a construtora que chamava Arte e Projeto. E aí continuamos trabalhando. E aí começou a aparecer muita demanda de interiores, porque até então a gente só fazia parte de obra mesmo, né? Fazia o projeto e fazia a execução da obra. Aí surgiu a demanda de interiores.
que foi quando eu comecei a sentir os maiores desafios aqui da região, porque aí eu fui buscar. Foi uma oportunidade que você viu, um oceano azul. Porque não tinha, Larissa, era assim, era o marco para mim, assim, foi o dia que eu tinha feito o projeto de marcenaria de uma casa, um sobrado enorme, na área rural de Delfim Moreira. O cliente tinha pago quase que 80% de tudo por uma marcenaria que na época era a mais conhecida e a dita melhor aqui da região, e ele não entregava, e o prazo de entrega 60, 90, 120, ele não entregava, e eu cheguei para conversar, porque eu participei de todo o processo, e o cliente me cobrava, né, e aí eu fiz esse papel de cobrar, e eu me lembro que o rapaz, o gerente da loja, falou assim, olha, esquece, espera, se você quer receber, espera, porque você não tem para onde correr, e é isso aí que você tem no mercado. E aquilo me chocou muito, porque eu falei, gente, como que uma pessoa lida com o sonho de outra dessa forma? Sim. E aí eu falei, não, existe aí um oceano azul para ser explorado. E aí eu falei com o Maurício, comentei com o Maurício isso, e ele também tem a veia empreendedora e é meio maluco, não queria mais estar em São Paulo. Ele falou, vamos montar uma loja? Aí eu falei, tá, vamos montar uma loja. Aí a gente começou a pesquisar. Então, vamos pesquisar fábricas, indústrias do mercado moveleiro do sul do país, isso junto com meu pai. Meu pai falou, vai pesquisar. Seu pai sugeriu o sul? Teve algum motivo? Não, porque o sul é onde estão as maiores indústrias, né? O polo moveleiro do país é no sul. Então, as maiores indústrias de planejados, elas estão lá. Então, a gente foi para lá e começou a visitar. Aí a gente visitava, e cada empresa que a gente visitava, o discurso era maravilhoso. Nossa, é perfeito, meu prazo de entrega é ótimo, meu valor, meu produto. Aí a gente ficou lá entre 2, 3 que nos atenderam bem, agora então vamos conversar com os lojistas, com alguns lojistas que trabalham com essa marca. Porque na verdade a gente tem que entender nada mais é do que a fábrica, ela queria nos vender o produto dela, e eu precisava entender se aquilo condizia com o que eles estavam nos oferecendo. Aí eu tenho muitos conhecidos em São José, trabalhei também como arquiteta lá em São José, né, fiz estágio muito tempo, e aí eu fui em São José e conversei com várias lojas, São José, Taubaté, fomos em São Paulo também, com alguns lojistas das lojas, e aí a gente fez um pente fino ali, e aí nós escolhemos, a primeira loja que nós abrimos aqui, nesse mesmo lugar, que esse ponto é nosso, foi uma loja da Delano. Então primeiramente o conceito não existia começou começou chamando Delano? Sim, porque a Delano, ela era uma franquia. O modelo de negócio não é como uma franquia, licença. É uma licença. Perfeito. Mas eles exigiam que a gente usasse o nome deles. Então a gente não podia usar o nome próprio. E ao mesmo tempo, a gente tinha que seguir uma série de regras. Então, por exemplo, a gente não podia introduzir a tapeçaria aqui. A gente não podia introduzir uma decoração, alguma peça de decoração que a gente quisesse vender. Tudo tinha que passar pelo crivo deles. Sim. É uma empresa extremamente boa, um produto muito bom também, mas eles estão mais engessados nesse lado. Sim. E aí a gente começou a trabalhar com eles. Em 2006 a gente abriu então uma loja da Delano aqui em Itajubá, nesse mesmo espaço físico. E aí a gente, com o passar do tempo, a gente começou a ver essa dificuldade, porque eu queria oferecer mais, porque o cliente chegava para mim e dizia assim, Carol, tá aqui a chave do meu apartamento, me entrega pronto. Porque isso era o que eu fazia normalmente quando eu atendia em São José, quando eu atendia em São Paulo, quando eu atendia em Ubatuba, porque a gente atende fora da região. E aí eu tinha que buscar outros fornecedores e tal, e às vezes um fornecedor comprometia o rendimento do outro, porque eu preciso do piso para depois colocar a marcenaria, eu preciso do pintor para depois colocar o papel de parede. Aí eu falei, e aí surgiu a ideia que o Maurício tinha um vizinho do escritório do pai dele lá em São Paulo, que mexia com tapeçaria. Então a gente fez uma parceria com ele, e aí ele quis abrir uma loja de tapeçaria sob medida aqui. E aí então a gente tinha 2 pontos físicos. O Maurício ficava na parte de tapeçaria com o Rogério e eu ficava na parte de planejado. E isso durou até pouco tempo? A gente unificou as duas. Eu falo a tapeçaria separada, em pontos separados. Em pontos separados foi mais ou menos até 2017, 2018. Sim. As crianças eram pequenas. Foi um pouquinho antes da pandemia, acho que é isso, 18, 19. Mas aí não começou a não fazer muito sentido, porque eu tinha que pegar o cliente aqui,
Eu estava fazendo um projeto de planejado, estava apresentando. Aí tinha que escolher tecido, tinha que ver a questão de cabeceira. Aí tinha que ir em outro lugar, não podia mostrar aqui. Eu tinha que colocar ele no carro, levá-lo até o outro espaço físico para mostrar ali. Então eram 2 contratos, eram 2 CNPJs, eram 2 contabilidades, tudo era dobrado. E aí a gente já tinha comprado a parte do Rogério também, então as 2 empresas já eram só nossas. Sim. E aí eu falei para ele, poxa, aqui a gente não paga aluguel, aqui o ponto é nosso. Vamos unificar. E aí vocês tiveram que mudar de marca? As 2 operações. Não, a gente já tinha mudado de marca, por quê? Quando você trabalha com uma marca que você representa e usa o nome de um terceiro, você está sujeito a ser... Você é colocado no mesmo balaio que outros lojistas do resto do país. Sim. Então, teve uma ocasião que um grupo muito grande da Delano deu um tombo. Foi o mercado ali de São Paulo, Santos, Grande São Paulo ali, um lojista vendeu e não entregou. E aí foi para Reclame Aqui, foi para Fantástico, enfim. E aí vocês acabaram começou a respingar em nós, porque as pessoas pesquisavam o nome no Reclame Aqui, até eu provar que eu não sou a lojista de São Paulo que fez aquilo, começou, aí eu falei, não quero, a gente quer trabalhar com a nossa marca, porque a gente quer unificar tudo, eu quero trazer outras coisas, eu não quero ser engessada nesse sentido. E aí vocês encontraram esse fornecedor atual. Isso, que nos permitia, aí nós fomos buscar um fornecedor que nos permitia trabalhar com a nossa própria marca. E aí, como que nasceu o nome Conceito? Nasceu de um dia que a gente fez um trelelê aqui na cozinha. Brainstorming, todo mundo conversando. E eu falava, e aí eu fui falando, e na verdade eu queria um nome que ficasse na boca das pessoas. Que assim, todo mundo fala um pouco de conceito, né? O conceito da sua forma de se vestir, o conceito dentro da sua empresa. E aí, no início seria conceitual. Eu falava assim, conceitual, porque é um conceito atual e tal. E o Maurício, não gostei, tá soando ruim. E aí, um dia, num bate-papo, com uma garrafa de vinho aberta, a gente chegou em conceito. E falei, agora estão no registro de marca, todos esses processos. A gente já tá trabalhando nisso, já tem 2 anos, já tá quase finalizando. Se Deus quiser, já vai dar tudo certo. Ô, Carol, mas aí essa pessoa que atualmente é a indústria do seu móvel, tá lá no Sul. Isso. E o interessante que eu já comprei de vocês, inclusive o nosso estúdio que inaugura no próximo episódio, também tem conceito que tá no fundo. Lindo. Então, se eu chego aqui e vou pedir alguma coisa, tudo seu vem dessa marca? Ou você produz alguma coisa aqui? Não, a parte de marcenaria é 100% dessa indústria. E qual que é o diferencial, assim? Por que eu não posso, sei lá, por que não o marceneiro daqui, você cria o projeto e o marceneiro daqui faz? Na verdade, Lari, o que a gente sempre buscou, o que é mais importante para nós... Não que não possa, né? Sim, o que é mais importante para nós é a qualidade, né, do que a gente entrega. A gente trabalha com uma fábrica que tem 30 anos no mercado, né? Eles têm um departamento de engenharia que está sempre se atualizando diariamente, tem um departamento de design, eles têm máquinas importadas que fazem... tem máquinas alemãs. Então assim... É um corte industrial. Um sistema de corte, né? É tudo motor, assim... formatizado, né? O processo humano é muito pequeno, então assim, a chance de falhas é muito pequena. É uma fábrica que nos dá um respaldo de 10 anos de garantia, então porque a gente acredita muito nesse produto, eles acreditam muito no produto deles e a gente avaliza isso da mesma forma, né? A fita de borda, a forma de fixação da fita de borda, enfim, poderia aqui citar uma infinidade de benefícios que a gente tem, além de tudo, todos os diferenciais, por ser uma indústria, a fabricação ser industrial, tem a questão do 100% editável. Então eu crio o projeto que eu quiser, no espaço que eu quiser, eu crio curvos, eu crio em ângulos, eu posso fazer um personalizado para você, com um desenho, com a logo da Marketplace, eu vou mandar esse executivo para eles e a máquina deles vai fazer esse corte, a máquina deles vai fazer essa... É sobre inteligência, literalmente. Exatamente. Inteligência do produto ali, totalmente tecnológico. Sim. E, Carol, eu queria também saber o seguinte, muita gente se preocupa na hora de fechar um negócio, eu sou essa pessoa. E aí, será que você vai me entregar? E às vezes fica, né, uma conversa de que todo mundo que trabalha nessa área
não entrega no prazo. Como que você me garante que você me entrega no prazo e qual que é a história da Conceito em relação a isso? Lari, a gente tem um contrato muito definido, são 8 folhas de contrato, e a gente tem processos muito bem definidos aqui, né? Quando às vezes as pessoas falam assim, quando a gente vai fazer a anamnese. É que a gente fala, e é muito honesto no nosso prazo de entrega, as pessoas falam, nossa, mas é muito grande, muito extenso esse prazo de entrega. Mas é um prazo de entrega que é cumprido fielmente E já aconteceu de você descumprir? Tivemos 2 ocasiões, na verdade 3 ocasiões que a gente passou por períodos desafiadores. Naquela ocasião da greve dos caminhoneiros, eu não vou me lembrar a data que foi, mas nós tínhamos uma carreta parada na estrada, né? Então, quando a gente soube disso, porque a gente já tem acesso, né? É tudo online. É tudo informatizado. É tudo informatizado. Quando você assina um contrato comigo, quando eu lanço você no meu sistema, gero um projeto para você e você assina um contrato comigo, a fábrica já sabe da sua existência. Então, a própria fábrica já fica me mandando avisos. Você tem um pedido para implantar no CPF de tal pessoa. Até a data tal, senão eu não vou te entregar no período que você precisa. E a fábrica, porque a fábrica, no contrato, ela é corresponsável. Ela é corresponsável, porque ela está no meu contrato também. Entendi. Então, não acontece, porque se eu não implanto o seu pedido num determinado tempo, a fábrica acende um alerta na fábrica, eles entram em contato e a ponto de bloquear outras mercadorias minhas que possam estar liberadas para sair. Até mesmo porque espera de juntar uma quantidade para trazer. Na verdade, a gente tem carga toda semana, porque a nossa mercadoria ela sobe para São Paulo. Entendi. Né? Porque se a gente trabalhasse com uma transportadora de Minas Gerais, viria a cada 15 dias. Para agilizar o nosso processo, ela sobe para São Paulo, porque tem uma transportadora que trabalha para nós que sobe 3 vezes por semana, 3 vezes ela está aqui. Então, isso dilui o fluxo de carga nossa, é melhor por causa de armazenamento no depósito. Então, a logística ficou mais fácil dessa forma. Então, a fábrica, ela me cobra pelas implantações dos projetos, dos contratos assinados, né? Eu não posso assinar um contrato com você fictício e deixar lá, um dia eu peço. A fábrica vai me dizer, olha lá, tem um CPF tal aqui com um contrato de tanto, você tem que enviar o valor desse pedido. Sim. Então, isso já é uma garantia para o cliente. E também para a fábrica, que caso eu feche a porta amanhã, o pedido está garantido, né? O material já está pago para que seja montado para o cliente. E a gente tem os processos muito definidos, né? O nosso prazo de entrega, ele está estipulado em contrato, ele tem multa, ele tem seu atraso. Então, você me perguntou com relação aos problemas. Então, a gente teve... não chegou efetivamente a acontecer um atraso, mas a gente já comunicou os clientes, porque nós tínhamos uma carreta parada no meio da estrada. E aí eu me lembro que o Maurício até ligou para a transportadora e falou, não, eu vou com o carro, eu vou buscando tal pedido que é mais urgente e tal. A transportadora falou, não vou abrir o meu baú aqui no meio da estrada para você tirar a mercadoria, tirar um pallet daqui de dentro, porque vem tudo embalado no pallet, né? Teve a questão da pandemia, né, que foi uma questão que aí diminuiu todo o ritmo, a fábrica teve que colocar muitas pessoas em casa, né, então o prazo de entrega precisou ser mais extenso. A gente trabalhou muito nessa época, porque as pessoas se voltaram mais para casa delas, mas nosso prazo de entrega ficou mais extenso. E teve o ano passado com o problema das enchentes do sul, porque não tinha estrada para trazer. Então, o que aconteceu foi que o tempo de frete ficou o tempo ficou mais longo e o custo ficou mais alto. Sim. Porque não podiam passar por grandes rodovias, então a gente também teve que se readaptar. Mas a gente tem um prazo de entrega em contrato, ele é confortável para o nosso processo interno. E talvez até você surpreender entregando antes. Eu surpreendo os clientes. Você, independente de estar aqui comigo, um dia eu tava lá, de repente vou lá entregar. Como assim? A gente está falando de um produto que você comprou dia 20 de dezembro, que foi a loja. Exato. No dia que estava entrando em férias coletiva, a fábrica em férias coletiva e a gente em férias coletiva também. Sim. E no começo de fevereiro, a sua loja estava montada. Então, assim... E isso tudo com a mercadoria vindo da fábrica, considerando os 15 dias de férias coletiva que tanto a fábrica quanto nós tivemos. Então, nós temos capacidade de produção. A fábrica tem capacidade de produção e nós temos capacidade de montagem. E o estúdio foi mais rápido ainda. Sim. Mas é porque eu prefiro criar... esse contrato é para balizar e para garantir que isso vai ser cumprido. Porque eu prefiro, Lari, te pedir
este prazo que nós pedimos hoje e te surpreender do que te pedir menos e ter que pedir desculpas. Sim. Né? Claro que nós não somos perfeitos, né? 19 anos, a gente tem muita história aí para contar de coisas que também não saíram 100% como a gente imaginou, mas a grande maioria, se você perguntar, eu me lembro de um dia, eu estava na academia e duas pessoas, uma cliente e uma outra pessoa fazendo abdominal. A gente fazia funcional, éramos em 4 fazendo funcional. Aí ela perguntou, era até uma médica, falou, doutora, eu estou precisando fazer móveis lá na minha casa, marcenaria, me indica alguém que não atrase? Ela falou, a Carol, se é para não atrasar, é a Carol. Aí eu falei, mas isso é o mínimo, né? Sim. O mínimo que eu posso fazer em respeito à tua confiança em mim é cumprir o que eu te prometi. Se eu te prometi em 10 dias, eu vou te entregar em 10, em 30, em 60, é importante que eu cumpra. Não importa exatamente, eu entendo que não é só o número que eu falo ali na hora da assinatura do contrato, né? Porque a venda começa ali, né? A venda começa muito quando eu assino o contrato com você, né? E eternamente, né? Exatamente. Porque é um produto que 10 anos de garantia é muito tempo. É muito tempo. Muito tempo mesmo, ainda mais para esse tipo de produto. Eu acho que isso surpreende também. Sim. Ô Carol, uma dúvida que eu fiquei aqui. E aí, então, você não foi para a construtora? Vocês abriram aqui? Sim. Continuei fazendo os projetos, porque na verdade, o meu pai, ele tocava a construtora, ele tinha a equipe dele de obras, eu fazia os projetos e ele executava. Aí eu acompanhava uma obra ou outra e fui passando por essa parte de interiores. Foi quando eu encontrei a dificuldade, falei, não, então eu vou abrir uma loja para mim e vou eu oferecer esse produto de marcenaria planejada. E aí, como que foi essa decisão de... Por que você não continuou com a empresa depois do seu pai? Porque não tinha como passar para os irmãos. Sim. Ah, Lari, mas o meu pai, a gente foi diminuindo muito o ritmo de trabalho do meu pai, né? Então ele tinha uma equipe muito boa, mas ele foi, né? Meu pai, em 2010, ele foi diagnosticado com mieloma múltiplo, então ele teve que reduzir a jornada de trabalho dele bastante, porque obra é um lugar perigoso, pode cair, pode tropeçar, e ele não podia ter nenhum tipo de queda, nenhum tipo de fratura. Então tudo isso foi diminuindo e a demanda também da loja, né? Cada vez aumentando, então eu tinha que escolher um caminho, e aí eu assumi. Escolheu aqui. E tinha um funcionário, o Marcos, que está aqui com vocês. Ele era funcionário do seu pai. Ele era o braço direito do meu pai. E aí ele está aqui com vocês também desde o início. Tem 17 anos que ele está aqui. 17 anos. Inclusive agora tem até um baby. Tem, Davizinho. É uma belezinha. Né? Já é um bebê conceito. Já é um bebê conceito. Aí ele veio eu vou falar só uma coisa, vou pedir pro Marcos escutar esse... Tudo que você fez com o Gabrielzinho aqui dentro da Conceito, eu vou fazer com o Davi. Então tá com medo. Ele escondia, ele falava assim, vamos testar se a prateleira é resistente. Colocava o Gabriel dentro do armário e fechava a porta. Ele pegava uma furadeira deste tamanho e falava pro Gabriel, faz uns furos por aí, entendeu? Mas o Marcos é um querido, ele tá com a gente desde o início. Assim, quando meu pai parou mesmo, a última obra grande que meu pai fez foi a Fundação Roger, também lá em Delfim Moreira. Também do seu Getúlio, né? Então, quando terminou a Fundação Roger, o meu pai falou, agora eu vou pegar só administração de obras pequenas, casa, algumas coisas menores. E aí, meu pai falou pra mim, você precisa de um braço direito, e o Marcos, ele é de extrema confiança, vai... Então, o Marcos brinca que ele nunca precisou procurar emprego. Ele já estava sempre empregado. E seu pai chegou a ver a Conceito, assim? Muito, meu pai falava que a loja era dele. Maurício, eu falei, Maurício, nem fica bravo, deixa ele falar. Ele não ficou bravo de você vir pra Itajubá ao invés de ficar em Delfim, alguma coisa assim? Ele entendeu? Não tinha muito espaço, né, pra Delfim. E é perto, né? É perto, E na verdade, Lari, assim, depois que passou aquele primeiro mês do luto, né, da minha mãe, porque minha mãe faleceu, assim, com 58 anos de infarto fulminante, fazendo tricô no sofá. Então, ninguém imaginava. Minha mãe era magra, minha mãe se exercitava, fazia caminhada, enfim. Não tinha nenhuma indicação. Não, ela tinha pressão alta, né? Mas não era assim para dizer que, nossa, você tem risco, né? E aí, eu não tinha muito campo, não tinha muito como crescer em Delfim, né? Então, quando a gente falou de montar uma loja, imagina, montar uma loja nesse padrão em Delfim Moreira, não tem acho que nem ponto para isso, né? E aqui você falou que aqui é um lugar próprio. Era do seu pai? Não. Nós alugamos no final de 2006, quando a gente inaugurou. Primeiro a gente alugou, aqui era a antiga Casa América.
Aí a gente alugou, nós fizemos todas as reformas, colocamos porcelanato, fizemos gesso, ar-condicionado, todas as vitrines, era totalmente diferente. Fizemos fachada. Aí quando foi, isso foi em 2006, final de 2006, quando nós inauguramos. Quando foi em 2009, a proprietária falou, vou vender. E aí eu falei, nossa, a gente não tem dinheiro para comprar. E aí ela falou, e vou vender para uma pessoa que tem loja de imóvel. Aí eu falei, então, tô dando preferência para vocês, mas caso vocês não queiram, já estou avisando que eu vou vender para uma pessoa que tem loja de imóveis e ele não vai cumprir os 5 anos de contrato, ele vai pagar a multa e vocês vão ter que sair. Aí eu falei, não, nós não vamos sair. Aí a gente vendeu até o cachorro, o gato, o periquito, o papagaio, o carro. A gente tem um apartamento aqui em cima. Nós não tínhamos as crianças, então o Maurício falou, a gente libera a nossa casa, se precisar a gente vem morar aqui. A gente vendeu o carro, vendeu tudo. Para falar que a gente não ficou sem carro, na época o Maurício falou que a gente tinha que ter um carro para levar a mercadoria, então o Maurício comprou uma Pampa sem assoalho. Então eu tinha que andar com a perna cruzada para poder... Mas foi um rolê, então em agosto de 2008 a gente comprou aqui o espaço, né? Deu a entrada, fez toda a negociação e graças a Deus é Agora nosso. Pro próximo papo, eu acho que eu vou mudar de cenário, que vai ser uma pergunta mais íntima. Vamos lá? Vamos lá. Vocês piscaram e a gente já tá aqui, ó, tomando café numa cozinha conceito. Carol, vou te falar que essas cores aqui são meu número. Inclusive, estou aceitando doações para minha cozinha nova. Na verdade, a sua cozinha nova já está até projetada e aprovada, minha amiga. Já quero, mas assim, eu adorei esse rosa com cinza. São cores totalmente que a gente pensa que não... Eu não penso em combinar. E de onde que nasce essa criatividade, assim? Você falou que é meio artista, mas onde que você começou essa vida aí de artista, de bailarina? Com quem você aprendeu ou se inspirou? Eu acho que, assim... Eu entrei no balé com 4 anos, obviamente, porque minha mãe me matriculou e me levou, né? E ali a minha professora viu que eu tinha jeito para coisa e eu me encantei mesmo ali, né? Mas eu sempre fui aquela que gostava de contemplar a natureza, eu gostava de sentar na janela do carro para ficar vendo as paisagens na viagem. Nós sempre fizemos muitas viagens para lugares com um apelo histórico. Então, por aí também um pouco da minha paixão pela parte de patrimônio. Sim. E hoje eu sou uma pessoa que eu estudo, que eu vejo tendências, que eu acompanho as feiras. E você tem um estilo próprio, assim? Porque quando a gente decide também aqui pela Conceito, eu sou obrigada a trazer o meu projeto ou tem que ser o seu? Me fala um pouco assim... Caí aqui de maduro, como que eu compro de você? Como que eu compro na Conceito? Na verdade, existem várias formas. Nós temos uma equipe capacitada, eu sou arquiteta, tenho 2 pessoas que trabalham comigo que são um arquiteto e um designer de interiores, então a gente tem capacidade técnica para desenvolver o projeto para vocês. Mas a gente também tem grandes parceiros, arquitetos e designers da cidade que trazem, então tanto eles trazem o projeto para nós, desenvolvido por eles, para que a gente faça dentro da nossa modulação e aí a composição de custos e o atendimento ao cliente, quanto o próprio cliente, às vezes, que contratou, pode trazer então, por ele só. É livre. É livre, é completamente livre. Eu não sou obrigada a ter o combo Carol e Conceito planejado. Não, de forma alguma, de forma alguma. Você só é uma facilitadora. Sim, entendi. Para aquela pessoa que não sabe por onde começar, ou que tem um ambiente menor, que às vezes fala, nossa, acho que não tenho como contratar um profissional para isso, ela pode vir aqui que a gente vai desenvolver o projeto e vai pensar na melhor solução para ela. E é muito caro. Porque as pessoas têm muito, assim, uma preocupação de... Já que você está falando nesse nível de qualidade, mas realmente é caro. Defina caro, né, Lari? Eu acho que é muito sobre isso. Caro né? comparado a quê? Caro comparado ao quê? A segurança de você ter um móvel de qualidade, entregue no prazo, funcional, que vai resolver problemas, às vezes de espaço. Hoje em dia nós temos ambientes muito pequenos em que a gente precisa encontrar formas de armazenamento muito para aquele espaço. Então, assim, eu acho que o conceito de caro é muito relativo, mas a gente tem uma gama de produtos muito grande, né? Então, tanto a gente pode fazer uma coisa, a gente
O nosso primeiro atendimento, a gente sempre gosta que seja presencial, então a pessoa entra em contato com a gente ou até traz o projeto pronto, a gente gosta de fazer a pergunta, qual a tua ideia de investimento? Não para saber quanto de dinheiro o cliente tem, mas para saber o que ele separou. Eu já falo logo, Carol, eu só tenho tantos reais, se vira. Exatamente. E aí a gente consegue. Das vezes que foi, né? Você falou, Carol, meu ticket é esse. Eu não tenho esse dinheiro pro estúdio, eu só tenho esse aqui. Faz o mais simples, mas eu queria, pra mim, assim, como cliente, é muito importante, porque pra mim, caro é eu ter que refazer. É eu gastar tempo, é eu me chatear, é ter um móvel que não tem um acabamento, isso pra mim é muito caro. Então, eu procurei desde o início, né? Tanto que na minha casa do futuro, que eu já falei aqui 1000 vezes nesse podcast, ninguém aguenta mais assim, quando que chega essa casa do futuro? No futuro, gente. Tá logo, eu vou parar de falar casa do futuro, porque eu tô achando que essa casa tá ficando no futuro, Não, vamos falar que é uma casa Tem 100 episódios que eu falo isso. Mas é a casa de 2025, gente, olha. Ai, gente, que seja no Natal de 2025. Eu tô acompanhando de perto e a gente tem uma grande chance dessa casa estar inaugurada nesse Natal. Olha só, falando em modelos de negócio e quem tá aí do outro lado, né, quando empreende, isso é uma coisa que é importante, assim, você dar uma opinião. As pessoas se preocupam muito com o ticket na hora que vão vender. Será que as pessoas vão comprar porque tá caro? Ou eu acho um valor alto, mais difícil de vender? Eu tenho um mentor que ele fala muito assim, é mais fácil eu vender talvez a Bic de R$2 do que uma caneta de R$100. Mas não é 200 vezes mais fácil. Não. Né? Então, ele fala muito isso, assim, se você acredita no seu produto, se esforce um pouco mais, você vai ter que se esforçar mais sim. Porque quando a coisa é baratinha, querendo ou não, é uma, sei lá, algum item ali da rua que eu não conheço muito, mas é até R$10, você, eu compro, se eu não gostar, você não compra mais. Tá tudo certo. Não é uma coisa como um carro ou um item muito caro, você vai pensar muito mais na hora de fazer uma compra, né? Então, eu acho que se a pessoa tem isso em mente, se ela conseguir trabalhar para mostrar, para gerar esse valor, vale muito a pena. Né? Você trabalhar com o ticket que você gostaria. Porque assim, na minha casa, ó, chega pra cá, Carol. Eu já falei, eu quero um negócio assim, ó. A gaveta que vem aqui, ó. Que isso aqui evita briga, evita fim de casamento. Evita brigar com criança. Não é? A gaveta que fecha sozinha, termina de fechar. A gente tem a gaveta que acende quando abre. Eu quero isso aqui. A gente tem quero, ó, abriu. Não quer... Agora, uma coisa problemática aqui, porque a gente, quando é mãe, a gente quer bater porta, xingar a pessoa. Não tem jeito. Eu já falei, conversar sozinha, aí não vai poder. Não vai poder. Só se quiser, que se quiser você faz sem, Carol. Não, mas as nossas dobradiças têm amortecedor, não justamente para aquela criança que bate porta, que tá na adolescência, que quer reclamar com a mãe. Vai bater a porta do quarto, do armário não. Exatamente. Eu lembro de rir de alguém que pegou tipo uma tampa de uma panela e bateu assim, porque eu não tinha como bater as coisas da casa, ó. Olha aqui, acende uma luz aqui dentro. Adorei isso! Eu quero isso, hein? Tá, não esqueça. Tô só anotando, ó. Eu quero tudo. O Bruno tá ali do outro lado. Meu Deus, essa casa vai sair R$1 trilhão de tanta coisa que ela quer. Não vai. Tudo que eu chego aqui, eu quero. Inclusive, esse espaço aqui já tá vendido. Esse espaço aqui já tá vendido. Você vendeu, você vai trocar todo o seu mobiliário aqui. Vou trocar, a gente tá fazendo, a gente já desenvolveu o projeto, o nosso projeto ele vai passar pelo crivo da fábrica, né, acabou de acontecer o Salão de Milão, eles estão também inaugurando hoje, nesse final de semana, a indústria está inaugurando a primeira loja de fábrica nos Estados Unidos. A proposta deles é que esse ano faça a inauguração de 10 lojas. Nossa, que bacana. Eles falaram, a gente está chegando nas Américas. E eles estão investindo bastante, que eu vejo que toda semana vocês estudam. Sim, tem a aula, gente tem mentoria. O que eu acho mais bacana da indústria, Lari, é que eles investem nos lojistas. Né? Eles nos ajudam a crescer. Sim. Né? Eles têm um propósito muito grande de caminhar de mãos dadas, assim. Crescer todo mundo. Isso, e é uma família mesmo. Mas isso nos negócios também é importante. Até teve um episódio que o Rodrigo esteve aqui e ele falou, às vezes é melhor a gente tentar trazer pessoas boas e dividir um bom bolo do que eu ficar sozinho comendo e comer um pedacinho pequenininho ali Maurício ou também nada, né? Então, às vezes, o dividir é muito importante. Na verdade, a gente fala em dividir, mas no fundo é somar, né? Com certeza. Porque
eu acho que quando... gente que contribui, exatamente, quando você alia a tua marca, o teu produto, a pessoas que querem aprender, que querem crescer, que querem entregar um diferencial, você só cresce, Sim. você só multiplica, não tem como dividir dessa forma. Não, né? Verdade. Ô, Carol, e a gente tá aqui na cozinha e você sabe que além da Conceito, o Vila Restaurante é nosso patrocinador. Sim, a Elis, uma querida. Você cozinha? Eu faço o trivial, mas eu Você ferve água, eu que mais? adoro sentar, abrir um vinho, sentar eu e ver também. meu marido cozinhando. Será Porque que nosso próximo episódio podia. a gente podia gravar tomando um vinho aqui? A gente A gente aprendeu até a abrir vinho. E os maridos sabem cozinhar lindamente. E a Elis do Vila, ela foi responsável por vários almoços da minha casa, inclusive no dia a dia. Uhum. Porque assim, a gente que empreende, e esse é um tema sério, a gente precisa fazer uma boa gestão do tempo, ser organizado e principalmente, às vezes as pessoas olham, nossa, mas você faz tanta coisa, eu falo, mas eu deixo de fazer um monte de outras coisas. Não é que a gente não sabe cozinhar, não tem habilidade, não tem condição de aprender, né? Na verdade, a gente brinca, eu principalmente brinco bastante com isso, mas já cozinhei muito na minha vida. Quando eu comecei a empreender no ramo de alimentação. Olha, não sabia. Eu comecei vendendo docinho surpresa de uva, brigadeiros gourmet. Na época, ninguém chamava de brigadeiro gourmet não, viu? Era só brigadeiro diferentão mesmo. E era o mesmo preço, que era só para chamar a atenção. A gente não sabia precificar naquela época. Bolo. E aí eu adorava, eu queria vender donuts que a Ana Maria Braga ensinava. Então eu sou a pessoa que mais assistiu a Ana Maria Braga na Record, que você vai saber dessa vida. Nossa, eu não sou dessa época da Record, gente. Ela já estava na Globo quando eu comecei a assistir. Eu sou da Record com muita franja, com muito tudo, entendeu? Então, assim, para mim, hoje, essa questão de entender que eu não dou conta de tudo, né, e nem quero. E também quem tem uma empresa precisa saber que cada empresa demanda um departamento. Sim. E é lógico que no começo, às vezes, a gente não tem grana para contratar. Mas eu preciso me organizar e fazer um plano para poder crescer. Né? Então, eu acho que essa questão de quando eu falo, faço uma sugestão, né? Quero um tempo de qualidade no domingo ou no sábado. Eu gosto de pedir no Vila ou peço muito na Royal Parma de domingo, porque de domingo é um dia que bate bastante. E a Royal atende, chega em menos de 30 minutos. Chega, eu já pedi e eu fiquei chocada. Eu falei, mas eu nem avisei na portaria, já chegou. Eu já levei bronca do Maurício, que eu falei, posso pedir o almoço? Pode. E aí eu liguei 10 minutos depois e falei, o motoboy está na porta, cadê o cartão? E ele estava lá no depósito. Então ele falou, como assim? Onde você pediu? E é muito bacana. É lógico, e cozinha une muito a família. Então, mas eu falo, mesmo quando a gente não cozinha, a gente arruma as coisas da marmita bonitinho lá, o Léo também gosta. Eu acho que cozinhar é uma coisa muito bonita. E ter um ambiente também assim pronto faz toda a diferença. Faz ambiente toda a diferença. Lindo, bonito, funcional, organizado. Né, ergonomicamente correto. E eu acho que tem essa... Aqui, principalmente, eu sou de São José dos Campos, morei a vida toda no estado de São Paulo, né? Lá tem menos essa cultura. Hoje não mais, que hoje está muito em alta a questão da cozinha integrada, né, com a área social. Mas isso sempre foi muito forte aqui em Minas. A cozinha da casa da minha avó era o maior cômodo da casa, né? Era imensa, porque a gente ficava, todo mundo ficava lá, e os quartos mal cabia 2 camas, né? Dormia os 6 netos empaçocados num quarto, mas a cozinha brilhante, né? Então é isso, eu acho que é onde a gente convive, né? Onde a gente cria memórias, onde a gente troca, né? Hoje, durante a semana eu não tenho condições de fazer comida, não dá tempo, mas eu priorizo muito a hora da refeição com as crianças, que é a hora que a gente conversa, que é a hora Por isso que você gosta da mesa posta. Sim, gosto. Você é a maior cliente da Sol, que eu sei. Eu tenho 4 consórcios em andamento, isso é um problema. O Sol nada, eu tô até chamando de Sol. Ô, Carol, agora... Qual foi o momento mais desafiador que você enfrentou na sua vida? Na minha vida? Na sua vida. Na minha vida, eu acho que o primeiro momento desafiador foi a perda da minha mãe, porque foi muito repentino, né, Lari? Eu tinha 28 anos, né? Eu não era mãe ainda, e eu dizia assim, como que eu vou aprender a ser mãe agora que eu não tenho mais a minha? Lari, eu estava sentada do lado da minha mãe, no sofá, e meu pai falou, vamos comer alguma coisa? Ele chegou da fazenda, que ele também mexia com gado. E aí nós fomos para a cozinha, minha mãe falou, não, eu tô um pouquinho enjoada, não vou. Quando a gente chegou na cozinha, meu pai falou assim, não,
eu vou chamar sua mãe. Quando ele voltou, a minha mãe já tinha infartado. Então, assim, dá a sensação que dá que ele esperou a gente sair, porque a gente estava o tempo inteiro ali do lado dela. Estava na hora do Jornal Nacional, que naquela, né, em 2006, todo mundo só assistia Jornal Nacional, não tinha outra forma de... Era comum. Comum, Sim. né? Então, lógico que foi muito desafiador, porque o que é... Não, eu perdi a minha mãe de forma muito repentina e eu perdi o meu pai por uma doença que eu vi meu pai, né, piorando gradativamente no último ano. Então as pessoas dizem assim, é mais fácil, de qual jeito que é mais fácil? Não existe mais fácil, né? Então, lógico que são os 2 momentos mais marcantes da minha vida, mas sem dúvida nenhuma, como o da minha mãe foi o primeiro e foi dessa forma tão brusca, eu fiquei sem chão. Eu fiquei na hora ali, eu falei, e agora? O que vai acontecer comigo, né? E já tinha 28 anos, já namorando, já tinha um emprego, já tinha carro, já estava relativamente, né, no início de uma estabilização profissional, né? Mas se for pensar do lado pessoal, foi esse, com certeza falta, foi esse. muita falta. Até hoje, todos Eu vi, os você dias. postou esses tempos uma fotinha de vocês duas, Sim. você pequena, assim. E na empresa, qual foi... Vamos top 3? Porque Nossa. um só... Eu acho que né? tem um momento que é assim, o auge, que na verdade a gente não faz muito tempo esse momento. Mesmo com tanto tempo de empresa, a gente tomou uma rasteira muito grande. A gente colocou uma pessoa para trabalhar aqui, a gente acabou dando autonomia para essa pessoa, uma autonomia maior do que o que era, o que podia ter feito, porque, embora o meu sexto sentido sempre dissesse, isso não está cheirando bem, nós fomos procurar o nome dos clientes e fomos abrir o sistema, fomos ver os projetos e estava tudo deletado. Nós não tínhamos nenhum projeto, nenhum contato, o WhatsApp com todas as conversas apagadas, a gente só tinha o contato das pessoas, mas a gente não tinha o histórico. Eu só tinha o histórico que era dos clientes que eu atendia através do meu WhatsApp. Sim. E eu falei agora, eu não sabia nem para quem ligar, para quem que eu tinha que pedir desculpa, se eu tinha que pedir desculpa para alguém, se eu tinha que contactar alguém, se tinha alguém, se eu devia resposta para alguém, se eu estava... A gente tinha um pouco, a gente tem, né, o sistema de gestão, a gente tem controle, a gente olha, né, dia a dia, olha o que está acontecendo ali, mas dependendo do volume, a nossa carteira era muito alta, então você não consegue ter controle de tudo, né? Eu sei que estou fazendo um projeto para a Larissa, mas são, sei lá, 5 ambientes? Eu não sei exatamente os detalhes dos 5 ambientes, mas eu sei que tem um projeto da Larissa aqui dentro. São meses de trabalho para cada cliente, não é só de cabeça que você vai saber tudo, é muita gente, são 19 anos. 19 anos. E aí eu cheguei e falei, agora, para quem que eu ligo, para quem que eu procuro? Aí é o primeiro momento assim, vamos esperar, os clientes vão começar a entrar em contato. A única coisa que eu tinha certeza era que tudo que tinha sido vendido tinha sido comprado da indústria. Mas teve muita coisa que foi vendida, que foi comprada da indústria, que não era projeto meu, que eu tive que voltar na casa do cliente, medir, pedir a foto do cliente, falar, me dá a foto do seu executivo, do que você recebeu de executivo, e desenhar novamente. Porque eu não tinha. E o que aconteceu? Todo mundo fala assim, liga no sistema, deve estar em algum lugar. Acho que deletando 2 vezes, né? Deletou uma vez, depois foi lá num outro lugar X, deletou de novo, então não tinha. E aí depois ainda continuou por um tempo, as coisas muito estranhas aqui, tudo não chegava contato, só chegava contato através do meu celular, o celular da loja não chegava WhatsApp, não chegava nada. Aí a gente foi dar uma verificada e a gente descobriu que tinha feito, inclusive, desvio de chamada. Então tudo que chegava para nós estava sendo desviado para essa pessoa e para essa empresa para onde essa pessoa tinha ido. Qual foi a sensação, assim, como que foi financeiramente para a empresa? Esse foi o pior momento da empresa. Sim. Lari, eu chorei um dia inteiro. Fui conversar com você no segundo dia, depois de ter chorado um dia inteiro. E aí eu comecei a ligar para as pessoas, para os parceiros, para as pessoas que já tinham sido atendidas pela... Era muita gente, né, que estava, assim, sob a minha responsabilidade de atendimento durante esse tempo todo. E aí eu comecei a buscar, falar, gente, sabe, eu contei para pouquíssimas pessoas, eu estou contando aqui pela primeira vez o que aconteceu, até, enfim, nem sabia que eu ia ter que contar isso, né, que apareceu isso. Mas eu falei para o Maurício, a nossa história, o nosso histórico, isso ninguém tira.
né? Nem se a gente fechar, isso é um legado que a gente está deixando na cidade, né? Para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos. Então isso não tira. Tirou os clientes? Tirou, mas a gente consegue de novo. Então a gente recomeçou, nós tínhamos 0 clientes. E R$0. E R$0. Tínhamos ali a nossa, Sim. né, o nosso Sim, o giro do mês, a reserva de emergência, mas Exato. assim, perspectiva de fechamento, nenhuma. Tanto é que nem na pandemia, né? Na pandemia, nos primeiros 15 dias da pandemia, a gente não fechou nenhum contrato. Que foi ali até, sei lá, 19 de março até 5, 6 de abril. Que eu me lembro que assim, a gente fez a folha de pagamento e falou, nossa, e agora como é que vai ser para a folha de pagamento do mês que vem? Porque se não vender, a gente não queria demitir ninguém. E a pandemia ensinou muito, né? Porque essa situação, por exemplo, lógico, você passou, porque assim, é um desgaste emocional muito grande. E aí, em um mês, você conseguiu se reorganizar, você não precisou demitir ninguém. Não. Tava tudo em dia, os projetos também conseguiu entregar todos, não teve nenhum problema. Não, na pandemia não tive nenhum problema. Mas você também é uma mulher muito de fé, né, Carol? Sou. Eu acho que é importante a gente falar assim, o quanto que nessa hora a sua espiritualidade ajudou. Ah, muito, Lari, muito, porque eu acho que tudo que a gente faz volta. Sabe? Então, eu lembro que, conversando até com as crianças, o Gabriel falou assim, vocês param até para as pessoas atravessarem não onde não é faixa, vocês são muito bons. Assim, no sentido de, vocês são tão bons, como é que pode acontecer uma coisa ruim com vocês? Sim. E pode, meu filho, né? Faz parte. Pode acontecer com qualquer um. Sim. Né? E, na verdade, só aconteceu porque nós colocamos dentro da nossa empresa, dentro da nossa vida, uma pessoa de má índole. Isso não teria acontecido, né? É legal de falar para quem está empreendendo que muitas vezes as pessoas pegam esses atalhos assim, mas eu quero delegar isso que eu não gosto tanto. Às vezes a gente fala, não vou ficar olhando muito isso aqui não vou checar, não vou fazer o financeiro. Não, tem que fazer. Tem muita gente, na verdade, várias pessoas, e eu tenho uma pessoa muito próxima que tem mais de 10 anos que ela teve um problema com um funcionário. E até hoje, tudo o que aconteceu de problema na vida dela é em decorrência desse roubo. Que ela teve que fechar o negócio na época, essa teve que fechar. Porque foram R$100 mil e para ela R$100 mil era tudo. E aí ela ficou devendo pro banco e até hoje ela deve, e aí o banco até hoje tá em cima, e esses dias para trás ela teve um problema gravíssimo. E assim, sabe quando parece que nunca vai acabar? Já passou 10 anos, e esse nome ainda que não tá limpo, e não é... E ela fala, e eu fui um pouco dura talvez assim, de falar, mas olha só, esse problema também tá desse jeito até hoje, porque também ninguém parou para olhar com amor para a situação. Sim. E principalmente trazer uma autorresponsabilidade, porque eles ficaram muito focados em odiar a pessoa que causou. Deixa eu falo, não, vamos ver como que a gente vai resolver. Exatamente. E como que eu não erro novamente. Então esse é um erro que eu não cometo novamente. O meu pai, ele muito sábio, ele falava uma coisa que é o seguinte: se você não segurar a bola, ela é de neve, ela vai descer e ela vai aumentar. Então, em alguns momentos da vida, você tem que parar essa bola e esperar ela derreter. Ou então você tem que abaixar para dar um pulo. E na hora que você abaixa, as pessoas vão falar assim, caiu. Não, você só tá pegando impulso. Então, lógico que neste momento que a gente viveu essa história, a gente viveu outros momentos desafiadores, mas esse, tô lembrando do mais recente. A gente teve que fazer um novo cálculo de rota, né? Recalcular tudo ali, até nas condições financeiras de orçamento dentro de casa. Né? Então, a gente tinha um propósito de começar uma construção, a construção da nossa casa também. Eu tenho um projeto pronto, eu tenho um projeto praticamente aprovado. Eu não comecei, porque eu falei, não é hora de eu ir buscar um recurso fora ou de eu me descapitalizar completamente para realizar um sonho que é da minha família, mas sem um respaldo da minha profissão, do meu trabalho, né? Sim. Então, isso a gente fez. A gente voltou muito para nós, a gente se uniu muito como família. Foi uma época que a gente ficou muito introspectivo. E aí a gente recomeçou. Isso foi importante para mim, para o Maurício como casal, foi muito importante para as crianças, porque a gente não sabe, né? Gente, o mundo é redondo, não é à toa. Exato. Né? Ele é cíclico, as coisas acontecem. Carol, o que é uma mensagem assim, para a empreendedora que está do outro lado? Você tem 19 anos empreendendo. E o que você aprendeu nesses 19 anos? Assim, que mensagem você diria para quem está do outro lado, para a pessoa empreender com sucesso ou talvez acelerar
alguma coisa na vida dela ou desviar um buraco para ela, o que é uma dica que você deixa? Estude. Capacitação e conexão. Eu acho que a gente não cresce sozinho, nem dentro do nosso negócio e nem quando a gente fala no nosso entorno. Então, as conexões, elas são essenciais e elas são vida para o nosso negócio. E capacitação, tanto sua e se você tiver a equipe da sua equipe. Porque também não adianta você estar num nível de capacitação ótimo, você está estudando, você está fazendo 1000 mentorias e a pessoa que está ali do teu lado, que precisa te acompanhar, que precisa ser o rosto da tua empresa também, que precisa conversar com as pessoas como você conversa, passar a mensagem que você passa, se ela também não está caminhando ali do seu lado, se ela também não está estudando e se capacitando dessa forma. Então, e outra coisa, seja apaixonado no que você faz. Porque a gente consegue convencer a pessoa de forma positiva quando a gente ama muito o que a gente faz. E aí não importa o valor que é o teu negócio. Se você realmente, se você pegaria aquilo e usaria em você, colocaria dentro da tua casa, viajaria com os teus filhos naquele, enfim. Você tem que ser o maior apaixonado pelo que você vende, pelo seu produto. Se você gagueja 1 minuto, se o cliente tem um pouquinho de percepção, ele vai dizer assim, acho que ele não confia nisso que ele está falando, não. E eu acho que isso joga... Não importa o valor do produto, Lari. Eu acho que é você se apropriar muito do que você faz e gostar e amar muito o que você faz. E estudar muito para sempre aprender mais. A gente nunca chega a saber tudo. E uma última perguntinha para a gente finalizar com chave de ouro. É uma pergunta que eu sempre faço por aqui. Se você fechasse os olhos aí agora e Deus estivesse aqui do lado e falasse, Carol, vamos embora agora. Mas eu te dou 5 minutos para você ficar aí na terra fazendo alguma coisa. O que você faria? Eu abraçaria os meus filhos e meu marido. E sentaria naquele sofá ali e ficaria só sentindo o cheirinho deles. E quando você chegasse lá, quem tá lá te esperando? Meu pai e minha mãe. E aí, o que eles acham da vida que você levou? Eu tenho certeza que eles estão muito orgulhosos de mim. O que você mais aprendeu com eles que você ainda tem todo dia? Assim? Eu acho que não é nem assim, mas é honestidade, lutar pelo que quer, acreditar, ser honesto, ser bondoso, olhar para o outro com empatia. Eu acho que é isso. E um valor que eu tenho muito forte na minha vida, e que esse era um valor assim muito grande dos meus pais, que é a gratidão. É lógico que eu tenho os meus ataques de pelanca, mas assim, eu sempre... Quem não, né? Eu começo os meus terços todos os dias, eu rezo um terço e eu começo sempre agradecendo. Eu tenho um monte de coisa para pedir, eu tenho uma lista enorme, mas o primeiro mistério é para agradecer, porque... É muita bênção, muita bênção, é muita... Só de conseguir, né, de trabalhar com que ama, ter uma família, né? Filhos lindos, um marido muito participativo, né, uma empresa que honra o que promete, que cumpre o que promete e que... Tenho muito orgulho da nossa trajetória, da nossa história e eu tenho certeza que os meus pais... Vem aí os 19 anos. Vem aí. Já ficou maior de idade, vai voar. Meu Deus do céu. E eu não posso deixar de falar aqui nesse podcast da nossa querida Neurotech, que também está aí há muito tempo no mercado e, assim como você, uma empresa totalmente familiar, linda, maravilhosa, cheia de inovação e... Na verdade, eles sempre falaram assim para mim, não precisa mencionar a gente. Isso, eles têm essa vontade também de ajudar, de levar, e eu sou muito grata. Então, você falando de gratidão, eu falo, não tenho como não mencionar. Pelo contrário, o Dr. Calixto falou assim, eu prefiro até, não menciona, não quero. Eu tô patrocinando realmente para ajudar vocês, para apoiar. Sim. Porque ele vende, né, para todos os hospitais, médicos, esse público que não é para quem ele vende. A empresa dele está aí há não sei quanto tempo no mercado, ele não tem necessidade de fazer uma publi né, aqui comigo. Né? A gente não é a persona, mas eu achei tão bonito da parte deles de falar, eu acho que o Empreendedoras no Ar impacta positivamente e faz parte da comunidade. E essa transformação
é muito importante, eu quero fazer parte disso, do ajudar. E acreditar no projeto, né? Exato. E eu quero agradecer você, que topou de vir aqui gravar, que apoia também esse projeto muito desde o início. Sim. Nunca mandou uma mensagem pra... Não falou isso, não gostei disso, ou fala mais tal coisa. Pelo contrário, eu falo assim, Carol, o que você quer que eu fale? Eu acho que você também, assim como o Dr. Calistro, apoia muito o projeto, a ideia de levar o Estude. Sim, E ela também escuta os podcasts. Escuto. E aplica. Aplico. E é porque eu acho que a gente está em constante evolução. E não existe evolução sem aprendizado, gente. A gente não evolui ficando parado, sentado no sofá, né? Seja sentado no sofá fazendo um tricôzinho, você já está evoluindo. Sentado no sofá fazendo uma aquarela. Não tem aprendizado menor ou maior. Né? Mas é claro que se você tem um negócio seu, se você está empreendendo, estude sobre o seu negócio. Estude, né? Você é muito dedicado, você faz mentoria tanto com a indústria, faz mentoria lá comigo, fez no EPA, tá no Mastermind, você tá sempre buscando, estudando. A gente já viajou para fazer imersão e até hoje você não para. Aí você fica me chamando, né? Não tem jeito. Como é que fala não pra Larissa, gente? Não tem jeito. Vamos, só vamos. Ela só liga e fala assim, tal hora eu tô te pegando. Não preciso nem ir de carro, ela vai. Vamos comigo, só vamos. A gente é imparável, né? Gente, muito obrigada a você também pela sua audiência e eu convido você a compartilhar esse episódio com alguém para você conhecer a história da Carol e da Conceito, que tá tudo assim, ó, juntinho. Muito já obrigada. É a Carol do Conceito. Obrigada. Obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.